A comida é escassa, o dinheiro não vale nada, tumultos por toda parte. O mundo está um caos. Isso não é o nosso passado, é o nosso futuro. A polinização é uma coisa muito importante na natureza, já que é uma relação mútua entre as abelhas e as plantas, pois as abelhas precisam do pólen para fazer o mel e as plantas precisam que as abelhas recolham o pólen para que elas continuem sobrevivendo. Abelhas fazem bem mais do que picar e produzir mel. Elas polinizam a maioria dos produtos agrícolas que consumimos. Ao mesmo tempo, contribuem com aproximadamente 200 bilhões de dólares para a economia global a cada ano. Os humanos costumam usar os pesticidas para limpar os alimentos dos insetos, mas isso acaba prejudicando as abelhas e diminuindo o crescimento delas. As abelhas estão começando a parar de produzir e isso está prejudicando muito o meio ambiente, porque as abelhas são animais extremamente importantes para o meio ambiente e para os seres humanos também, só que eles não pensam nisso. Que retribuímos. O aquecimento global e o aumento do uso de pesticidas na agricultura são os principais motivos para a população de abelhas estar em declínio. Para pensar o que aconteceria se as abelhas fossem extintas? Bom, de modo geral, elas são nossas maiores polinizadoras. Existem alguns outros insetos que também fazem esse trabalho, mas a abelha, ela predomina esse serviço, podemos dizer. Bom, com elas parando de polinizar, iria ter uma falta muito grande na questão da agricultura, na produção de alimentos. Com isso, nossos alimentos iriam encarecer muito, iam ficar num valor super elevado. Uma banana, por exemplo, poderia chegar num preço altíssimo. Bom, também falando que com o passar do tempo, nós humanos também estaríamos em risco de morrermos por causa disso. Se não tomarmos cuidado, em breve vamos estar em uma situação bem complicada. Em 3 meses após a morte da última abelha, as safras ao redor do mundo despencariam. Os supermercados perderiam metade dos produtos e os preços de frutas e vegetais iriam às alturas. E você não perderia apenas frutas e vegetais. Você também teria que dar adeus a amêndoas, coco, chocolate e, será que ouso dizer, café. Sem as abelhas, outros polinizadores como pássaros, morcegos e borboletas teriam que dar conta do recado. Mas será que eles seriam o suficiente? No pior cenário, a extinção das abelhas causaria o colapso das cadeias alimentares. Primeiro, as plantas começariam a morrer por falta de polinização. E aí, nossos herbívoros favoritos seriam os próximos. Estamos falando do gado. Cascas de amêndoas são consideradas ingredientes de alta qualidade para as rações de bois e frangos. Mas como falamos antes, as amendoeiras são polinizadas pelas abelhas. Se você acha que um bom bife é caro, espere até as abelhas desaparecerem. Boa parte da carne e derivados do leite iria embora com elas. Isso transformaria aquele cheeseburger que você tanto gosta em um prato raro e extravagante. E quando você combina escassez severa de alimentos e inflação em alta com uma população crescente de mais de 7 bilhões de pessoas, bem, não é um cenário muito bonito. As abelhas, primeiro a gente tem 2 tipos dos mais conhecidos, né? As sem ferrão e as com ferrão. Das com ferrão, as que a gente mais conhece é a Apis, que é usada para produção de mel em grande escala aqui no Brasil. Ambas as abelhas elas vão nas plantas, pegam o pólen e ao chegar na colmeia elas vomitam. Também, quando elas vão comer o pólen, fica pólen nas patas dela. Daí quando ela vai para as outras flores, elas polinizam. E também esse pólen que sobra, principalmente as abelhas sem ferrão, elas têm o costume de guardar eles lá na sua colmeia em potinhos, para quando faltar um alimento elas poderem ter lá também. E daí a diferença também do mel para essas abelhas é que o mel das abelhas sem ferrão ele é mais líquido. Assim também ele consegue azedar mais fácil, porque ele fermenta. E o das abelhas sem ferrão fica em potinho. Já os das com ferrão, elas fazem favos com mel. Bom dia a todos do Bom Dia com o SESI. Hoje estamos aqui com a filha do nosso grande produtor de mel, Ademir. Ela trabalha com a parte das vendas e nós vamos entrevistar ela hoje. Boa tarde, dona Rafaela, tudo bem com a senhora? Boa tarde, tudo bem? Há quantos anos você trabalha com a venda de mel? Eu trabalho com a venda de mel há 5 anos. E
pra ti, é bom trazer essa coisa do teu pai, assim, te faz lembrar dele? Como é que é pra ti? Eu acho que trabalhar com mel é algo que sempre esteve na nossa família. Então é muito gratificante trabalhar com alguma coisa que a minha família inteira trabalhou, que todos se esforçaram para conseguir. Sim, e vocês vendem para mercados, vocês vão para Expo Inter, por exemplo, né? Nós temos a venda na Expo Inter aqui no Rio Grande do Sul. Como é que vocês fazem? Vocês participam? Como é que é? Nós vendemos sim para mercados e também participamos de algumas vendas da Expo Inter. Muito obrigada, Rafaela, foi um prazer conversar contigo e é isso. Voltando aqui com o Bernardo, nós gostaríamos de saber também sobre o porquê que as abelhas estão desaparecendo. Você sabe nos responder? Segundo as nossas pesquisas, grande parte das abelhas estão morrendo por causa do agrotóxico, principalmente quando eles pulverizam ali nas lavouras. E assim, as flores que estão em volta, todas as árvores acabam sendo contaminadas. E também agora com o período de seca, principalmente que a gente está tendo agora, é pouca a quantidade de flores que nós temos. E daí, principalmente na volta das lavouras que normalmente são irrigadas, que já tem flor ali também, as abelhas vão à procura de alimento. E daí acabam ingerindo também os agrotóxicos que acabam levando ela à morte. Uma pergunta que veio da dona Márcia. Ela gostaria de saber por que não nasce nada entre as plantações de eucalipto. Você sabe nos responder? Bom, primeiramente porque as plantações de eucalipto, elas estão próximas, então além dos eucaliptos competirem muito pelos alimentos no solo, por causa das grandes raízes que ficam por baixo, elas criam sombras que acabam matando o solo por causa da falta de iluminação e também algumas produções de eucaliptos utilizam agrotóxicos que acabam matando as plantas em voltas e impedindo que outras nasçam para diminuir a competição para alimentos. Muito obrigada. Desde a década de 1960, o volume da produção agrícola que depende de polinizadores aumentou em 300%. E a única coisa que precisamos para manter um tipo de crescimento sustentável é tratar o mundo de uma forma melhor. Vamos fazer o que podemos para manter a temperatura do planeta dentro do normal. Ver se a gente consegue encontrar alternativas seguras para os pesticidas e confiar em um dos trabalhadores mais dedicados do mundo natural. Porque, embora seja fácil subestimar as pequenas coisas, o impacto da ausência delas é difícil de ignorar.